Bom dia e a paz do Senhor a toda a igreja, graça e paz. Vamos abrir as Escrituras em Hebreus no capítulo 12 e hoje o nosso texto é do versículo 18 ao 29. Bom, convém dizer já que hoje temos muita leitura pela frente. E aqueles que amam as Escrituras vão ficar com um prazer enorme. Vamos ler as Escrituras. Porque é necessário lermos. Porquê? Porque os hebreus, quando leram este livro, quando lhes foi apresentado todo este conhecimento, eles tinham um conhecimento muito extenso das Escrituras do Antigo Testamento. Então, cada vez que há um versículo que faz uma lembrança de muitas advertências ou textos que estão no Antigo Testamento, a nós passa-nos um pouco ao lado, certo? E para nós conseguirmos ouvir a última exortação do livro aos Hebreus, da Carta aos Hebreus, a última advertência à Igreja, nós precisamos de conhecer então as Escrituras, que no fundo, esta porção de texto do versículo 18 ao 29 faz alusão no Antigo Testamento. Não só no Antigo Testamento, mas depois tem um respaldo no Novo Testamento. Ou seja, há uma extensão dessa verdade. Então, para nós não nos perdermos muito, aqueles que tiverem destreza bíblica de aprender, de abrir as Escrituras com um sopro e ela calhar lá naquele lugar, conseguem acompanhar pelas Escrituras. Eu estou a utilizar hoje uma versão que é muito usual no nosso meio, não estou a utilizar a versão da minha própria Bíblia, estou a usar aquela que eu já tenho aqui, que no fundo é a Almeida revista e atualizada, porque é muito parecida com a corrigida, ou seja, estão ali as duas de mão dada, ainda que eu acho que a contemporânea, tem uma forma mais fácil de entender as Escrituras. Okay? Não estou a fazer publicidade à Bíblia, mas ela custa apenas 20 euros. Não é minha. Ouçam, isto é um tesouro. Não é minha, eu estou a dizer, a Bíblia é um tesouro. Eu tenho uma catrafada delas lá em casa, não porque elas se repetem ou porque eu acho que estou a amealhar tesouros para o céu, mas em boa verdade, cada Bíblia que nós temos, numa tradução diferente e nas gerações que vão passando, nós vamos tendo línguas contemporâneas daquela altura e vão acrescentando uma enorme riqueza ao nosso entendimento das Escrituras. Então, ter Bíblias nunca é mais, tá bom? Então vou dizer outra vez, quem tiver destreza bíblica de abrir as Escrituras no sítio onde eu estou a dizer que vamos abrir e ler, poderá acompanhar através da leitura. Se não, basta ouvir com atenção, dedicando o nosso tempo a acreditar que o Espírito Santo de Deus está aqui, é Ele que está a velar pela sua palavra para a fazer cumprir, e já agora aqueles que estiveram connosco na quarta-feira sabem que o que é que isso quer dizer. Velar pela sua palavra para a fazer cumprir é Deus faz o impossível. Aquilo que é impossível aos nossos olhos, Deus faz. Então isto que nós podemos não perceber que é possível acontecer ao lermos as Escrituras, Deus está aqui a fazer para velar que a sua palavra se cumpra em nós. Amém? Vamos orar. Querido Deus e Pai, és o nosso Deus por tua escolha. És o nosso Pai por tua escolha. Estamos aqui também por tua escolha. É pelo teu plano, por tudo aquilo que tu desenhaste, tudo aquilo que tu pensaste na tua eternidade. Fizeste-nos, sustentaste-nos, provisionaste-nos todas estas coisas que nós conhecemos. E sabemos de outras tantas pela fé que não vemos, mas que elas existem. Muitas delas ainda assim são para nosso proveito. Queremos dizer-te, Senhor, que se te conhecemos é por causa da tua vontade. É pelo teu grande amor. É pela tua verdadeira graça e misericórdia. Temos pleno conhecimento disso. E àqueles que ainda não têm, Senhor, toca hoje no seu coração e na sua mente, para que eles te conheçam verdadeiramente como Deus, como Senhor e como Salvador. Obrigado porque tu nos resgataste da nossa vã maneira de viver e de pensar
que éramos contrários e inimigos contra Ti. Rejeitávamos a Tua palavra e tudo o que ela nos mandava dizer. E hoje entendemos, Senhor, pela Tua graça, que ela é luz. Ela na realidade é luz para nós. Ela alumia o nosso caminho. Ela em boa verdade é alimento para a nossa alma. É mais doce do que o mel. É mais puro ou pura do que qualquer água cristalina. Obrigado, Senhor, pela Tua graça no nosso meio. Obrigado pelo Teu Espírito dentro da nossa vida, a transformar-nos e a fazer-nos agradáveis a Ti. Queremos agradecer tudo no nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Então a advertência de hoje que a carta aos Hebreus nos está a dizer, e estamos a terminar as advertências de Hebreus, para aqueles que já estão cansados de advertências, podem dizer amém. Mas em boa verdade sabe que as advertências, cada vez que nós nos encontramos debaixo de uma advertência das Escrituras, nós sabemos que Deus nos ama. E só aguenta a advertência quem na verdade conhece esse amor de Deus e também tem esse amor por Deus. Sabia disso? Então se sabia, está no caminho. Se não sabia, também poderá estar no caminho. Mas deve fazer uma decisão por ele. Vamos ver então as Escrituras, Hebreus 12, versos 18 a 29. E neste texto nós temos aqui 3 momentos, ok? Do verso 18 ao 21 nós temos um momento, uma analogia a uma montanha, ao Monte Sinai, há uma presença de Deus, há uma forma como Deus se apresenta. Depois dos versos 22 ao 25, nós temos aqui uma outra montanha, que no fundo é o Monte Sião, é Jerusalém, é o lugar onde Deus se apresentou e onde Deus apresentou o sacrifício que é para todo sempre, que no fundo é o Cordeiro, que nós estávamos a cantar, é Jesus Cristo. E depois nos versículos posteriores então há a advertência, 25, 26 e 27 e por aí fora até o 29, mas no 26 e no 27 nós vemos a exortação explanada para nós, ok? E é aí que nós começamos a ir ao Antigo Testamento e a verificar nas Escrituras então o que é que Deus nos está a advertir. De quê? De quê? Ok? Vamos lá então ler. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som de palavras tais que quantos o ouviram suplicaram que não se lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo, que Moisés disse, sinto-me aterrado e trêmulo. Mas, e agora vamos passar para outro monte, para outro lugar, mas tendes chegado ao Monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e à universal Assembleia, e à Igreja dos primogênitos, arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Tende cuidado, não recuseis ao que fala. Pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Aquele cuja voz abalou então a terra. Agora, porém, ele promete, dizendo, ouça, já entramos na parte da exortação, da advertência. Lembra-se da recomendação. Ora, esta é a palavra. Então diz, ainda uma vez, por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam.
Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Nós, nesta carta aos Hebreus, nós temos várias vezes Deus a advertir a sua igreja, acerca do seu caráter, desta parte do seu caráter de justiça, do seu caráter de juízo. E muitas vezes nós, e estamos a ler o Novo Testamento, ok, irmãos? Nós muitas vezes adicionamos a nós só apenas a graça do Senhor na justiça de Cristo. Mas esquecemos-nos do juízo de Deus fora de Cristo. E ela é tão verdadeira quanto a graça de Deus em Cristo. Ela é tão pesada, ela é tão justa, ela é tão, está tão na linha quanto a graça de Deus. Então o juízo e a graça, na verdade, andam de mãos dadas. Consegue entender isso? Eu ontem ouvi alguém dizer que Deus tem amor, mas não tem dó. Muitas vezes nós deixamos de corrigir porque temos dó da pessoa e deixamos de amá-la nessa correção. E Deus diz, Deus não tem dó da pessoa, Deus tem amor da pessoa, por isso Ele corrige a quem? Exatamente. Porque Ele diz mesmo, porque quem não é corrigido não é filho, é bastardo, não é amado. Então nós, quando somos corrigidos e advertidos, exortados, lembrados e recomendados a estas coisas, devíamos estar gratos a Deus porque Deus nos ama. E esse amor tem tudo. Tem proteção, tem provisão, tem suporte, tem correção, tem disciplina para nos fazer mais fortes e irmos mais longe. E nós precisamos de entender isto. No entanto, há muitos crentes hoje em dia, ou pessoas que pertencem a igrejas ou que vão a assembleias, e estão muito mais pertencentes a este mundo, àquilo que nós conhecemos, do que pertencentes da cidadania com que nós fomos resgatados e nos fomos carimbados com um novo passaporte, que é a cidadania pela qual Abraão, andando nesta terra, mesmo pisando a terra que lhe era prometida, ele fazia de conta, entre aspas, que não era daquela terra que ele esperava, mas a cidade santa, celestial. E então ele dizia que era peregrino, e nós peregrinos com esta nuvem tão grande de testemunhas, nós somos também peregrinos nesta terra. Então quero dizer-lhe que a terra foi abalada, foi afetada pelo pecado. E por isso nós vemos a erva seca e a flor murcha. É uma clareza que nós temos, é isso que nós temos. E aquilo que a Bíblia nos está a mostrar é: não despreze aquele que está a falar, aquele que adverte, aquele que promete. Ouça, se nós desprezarmos aquele que promete, estamos a desprezar também a promessa. Vou dizer outra vez. Quando nós desprezamos aquele que fala, ou seja, aquele que promete, estamos a desprezar também a promessa. Diga mesmo, é a promessa que nós estamos a desprezar. Não é só o prometedor, não é só quem promete. E muitas vezes nós queremos agarrar e abraçar a promessa, mas estamos a desprezar aquele que fala. Porque a promessa tem dois lados. Há uma promessa de bênção, mas há uma promessa de juízo, de maldição. Coisa que o povo lá atrás não entendeu e não conheceu. E por isso sofreu a consequência. E o problema é que a promessa tem mesmo dois lados. Há o lado da bênção e o lado da maldição. E sabem que este versículo 26... que nós acabamos de ler, ele foi retirado do Antigo Testamento. Quem tiver destreza bíblica, vá até aos profetas menores, é em Ageu, no capítulo 2, do verso 6 e 7. Okay? Ageu está nos últimos 12 livros do Antigo Testamento, os 12 profetas menores, não porque eles falavam mais baixinho, mas porque eles escreveram menos. Então são profetas menores porque eles escreveram menor conteúdo. Ok? Então Ageu, capítulo 2, versos 6 e 7, diz assim: Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca, farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão,
e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. E está a apontar para o juízo final, para o chamado dia do Senhor. Não, não é o domingo, não estamos a falar do domingo, mas estamos a falar do dia do Senhor com D grande, ok? É o dia em que o Senhor vem visitar a terra de uma forma gloriosa e vem encher a terra da sua glória. E toda a sua terra, tudo aquilo que foi criado, vai ser consumido. E nós vamos ver pelas Escrituras que vai ser uma implosão. Porque diz que é como um pergaminho quando ele se fecha. Ela vai desaparecer. Ok? Todas as coisas que conhecemos serão destruídas e aquilo que ficará é a glória do Senhor e todos os que habitam nele. Agora, a que escritura é que isto se refere? Quando Hebreus está a falar, a quais escrituras se refere? Já vimos que é Ageu. Abram comigo também em Joel. Joel é o tal profeta que introduziu o dia do Senhor. Ok? Lembrem-se, no dia de Pentecostes, o que é que o apóstolo Pedro trouxe naquele dia à pregação do Evangelho? Quando ele pregou o Evangelho pela primeira vez, com a ousadia e o poder do Espírito Santo, o que é que ele foi buscar? Profeta Joel. É as últimas coisas. O dia do Senhor. E diz assim em Joel 2, de 10 a 11. Diante deles treme a terra e os céus se abalam. O sol e a lua se escurecem e as estrelas retiram o seu resplendor. O Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque é poderoso quem executa as suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível. Quem o poderá suportar? Sabem que cada vez que há uma pergunta retórica é porque a pergunta está explícita no texto. Ok? Ou neste caso está implícita, ou seja, não está lá dito a resposta, mas está implícito, toda a gente entende. Ninguém o poderá suportar. Ninguém. E este é o chamado dia do Senhor. É o dia final em que o Senhor coloca assim um ponto final na injustiça, mas também no poder do pecado. O pecado vai ser retirado de toda a existência. Isso é extraordinário. A igreja devia rejubilar com esta ideia. Nunca mais eu vou ser assolado com o pecado. Nunca mais eu vou ser influenciado por todas aquelas coisas que nos trazem inimizade, por todas aquelas coisas que nos trazem desfavoricismo. Nós nos sentimos angustiados, nos sentimos pesados, nos sentimos entristecidos. Tudo isso vai acabar naquele dia. Tudo isso terminará. Para toda a existência. Para todo o sempre. Isaías 13. Abra comigo em Isaías. Agora vamos à porção dos profetas maiores. Profetas maiores, mais uma vez, não é porque eles falam mais alto que os outros, nem era porque eles tinham uma maior estatura, mas é porque nós temos maior registro, maior conteúdo. Então nós temos uma secção no final das Escrituras do Antigo Testamento, em que nós temos os profetas maiores, que são 5, e depois temos mais 12, que são profetas menores. E assim terminamos o Antigo Testamento, ok? Estamos sempre a aprender, não é? Quem é que gosta de aprender? Então é bom, então está no sítio certo. Nós estamos a aprender ainda mais, não é a aprender qualquer coisa. Estamos a aprender a trabalhar, a manusear as Escrituras, que é a palavra de Deus para hoje, para nós. Então Isaías, no capítulo 13, do verso 6 a 13, diz assim: ouçam, o dia é tão importante para nós recordarmos ao momento que nós estamos juntos, para nós enquanto estamos embevecidos por aquilo que está criado à nossa volta, que é realmente para nosso proveito. É bom, irmãos, nós aproveitarmos de tudo aquilo que Deus nos criou, ou criou para nós podermos, como é que ele disse? Ele deu-nos a autoridade e não só a responsabilidade de nós cuidarmos da terra. Lembram-se disso? É para nós também podermos usufruir todas as coisas. É tão bom quando nós estamos a fazer isso. É tão bom, mas na prioridade certa, que é quando? Quando a nossa alegria total não está naquelas coisas, mas está em quem fez aquelas coisas. Porque estas vão parecer, são o quê? Temporárias. Então é quase como se eu pudesse me alegrar naquilo que vai ser eterno. Mas se eu começo a alegrar-me, a adorar as coisas que estão criadas, então eu esqueci quem criou. E não estou mais a pensar na promessa de ter isso mais tarde. Então Isaías 13, 6 a 3 diz assim, 6 a 13.
Uivai, pois está perto o dia do Senhor. Olhem que expressão. Uivai, porque está perto o dia do Senhor. Vem do Todo-Poderoso como assolação, pelo que todos os braços se tornarão frouxos e o coração de todos os homens se derreterá. Assombrar-se-ão e apoderar-se-ão deles dores e ais, e terão contorções como a mulher parturiente. Olharão atónitos uns para os outros. O seu rosto se tornará rosto flamejante. Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz. O sol, logo ao nascer, se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Castigarei o mundo por causa da sua maldade e os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos violentos. Farei que os homens sejam mais escassos do que o ouro puro, mais raros do que o ouro de Ófir. Portanto, farei estremecer os céus e a terra será sacudida do seu lugar por causa da ira do Senhor dos Exércitos e por causa do dia do seu ardente furor. Sabe que Isaías é daquele profeta que nós temos que não só projetou, não só nos lembrou do dia em que o Senhor Jesus vinha nascer 700 anos antes dele próprio nascer, como também projetou o final dos tempos. Projetou este final dos tempos. E nós, da mesma forma que o povo da altura rejeitou o próprio Cristo, porque estava determinado a achar que as Escrituras não eram para o seu tempo, porque estavam a achar que poderiam amar e podiam viver aquele tempo, naquele mundo, de uma forma diferente, não viram o próprio Cristo, o próprio Deus, a descer dos céus, a encarnar numa pessoa, a falar a palavra da verdade pela sua própria voz. Extraordinário, mas eles o que é que fizeram? Rejeitaram a voz do Senhor no dia deles, que se chamava hoje. E foi duro para eles, aqueles que já rejeitaram, porque eles já não têm mais oportunidade de voltar atrás. E nós estamos a viver o nosso dia hoje. E a mesma advertência daquele tempo, nós hoje temos Jesus Cristo connosco, sempre no seu Espírito, a advertir-nos, a exortar-nos, a capacitar-nos para vivermos de uma forma honrosa, digna, com que fomos chamados. Ouçam, nós não somos mais cidadãos portugueses, na verdade. A Bíblia diz que nós somos cidadãos dos céus. Ok, não ando aqui a ser louco a que não pertence a nenhuma nação, de uma forma humana. Mas a minha cidadania não está aqui. Está nos céus. O meu cartão de cidadão, aquele azulinho, realmente diz que eu sou de cidadania portuguesa. Mas sabem, aqui o meu coração, aquele que foi transformado por Deus, que antes era um coração de pedra, hoje é um de carne para absorver a palavra de Deus, ele diz assim, eu sou um cidadão dos céus. Eu sou filho do Deus Altíssimo. Isso é extraordinário. Por todas estas coisas já nos pertencem como igreja. No entanto, eu não estou agarrado a elas porque sei que na palavra de Deus, no plano perfeito de Deus, elas só servem para nos advertir a que Deus está a chegar, a que o dia do Senhor está a vir e que todas as coisas que nós conhecemos vão desaparecer. E todos os que estão nele viverão para sempre com ele, na sua glória, por toda a eternidade. Mas todos aqueles que estão fora dele perecerão para todo o sempre. Terão uma morte eterna no juízo de Deus, debaixo da ira, constantemente debaixo da ira de Deus. E por isso a igreja deve levantar-se nos últimos dias a admoestar-nos uns aos outros. Como dizia em capítulo 10, e nós vimos, não deixando de nós de nos congregarmos em igreja. E advertirmos com esta palavra, muito mais quando se vai aproximando daquele, é este dia que está a chegar. E esta é a última advertência do livro aos Hebreus. Ouçam, eles estavam a pôr em causa, mas Jesus já desapareceu há 30 anos. O templo ainda está de pé. Ele disse que tudo ia desaparecer, ia cair, mas não está a cair. E Deus nos últimos anos dá-lhes uma carta específica, que nós não sabemos quem é o apóstolo que escreve, mas sabemos quem é o autor, que é o Espírito Santo, e ele está a adverti-los a dizer, olha, não vejam mais a lei, não coloquem a vossa confiança na lei, porque o dia está a chegar. E sabem uma coisa? Há aqui esta ideia de que o dia do Senhor,
também foi multiplicado. Sabem que as profecias têm muitas vezes, como é que se diz? Réplicas, mas têm confirmações, ou têm a sua existência em vários momentos da história. E no dia, ou no ano 70, depois de Cristo, anos poucos depois desta carta de ser escrita, Jerusalém foi destruída e com ela todos aqueles que não confiaram nas palavras de Jesus a dizer, olha, naquele dia vocês têm que fugir pelos montes, as grávidas, ai das grávidas, porque elas vão ter que ir amamentar debaixo das rochas e nos lugares onde estão feras e bestas. Mas aqueles que acreditaram no Senhor Jesus Cristo e saíram de Jerusalém não foram consumidos, não foram consumados, não foram destruídos. Mas mais de 1 milhão de pessoas, de judeus, que se colocaram dentro das portas de Jerusalém, dentro dos muros da cidade, foram completamente destruídos. Flávio Josefo é testemunha disto. Ele intercedeu pelos seus irmãos, porque ele era judeu. Só que ele sabia as Escrituras, ele disse, não, isto vai acontecer. E ele era amigo. Ele era amigo, inclusivamente, de um dos romanos. E ele pediu por eles, mas ele não estava lá. Porque ele acreditou piamente que a palavra de Deus ia se cumprir. Não ficará pedra sobre... Não coloquem a vossa confiança nestes sacrifícios. Já tiveram o seu tempo. Nunca foi para libertar-vos do pecado. Foi para vos sustentar debaixo daquilo que vocês não conheciam. Até que Cristo chegasse e aquilo que não era, passasse a ser. Ouçam, isto é extraordinário para nós, é uma advertência, é uma exortação. É como a Bíblia dissesse assim, olha, eu recomendo-te estas coisas. Venha comigo até Isaías, ainda no capítulo 24. E diz assim, eis que o Senhor, 24 versículos 1 a 6, desculpem. Eis que o Senhor vai devastar e desolar a terra, vai transtornar a sua superfície e lhe dispersar os moradores. O que suceder ao povo sucederá ao sacerdote, ao servo como ao seu senhor, à serva como à sua dona, ao comprador como ao vendedor, ao que empresta, como ao que toma emprestado, ao credor, como ao devedor. É como se estivesse a dizer a toda, ninguém escapará. Versículo 3. A terra será de todo devastada e totalmente saqueada, porque o Senhor é quem proferiu esta palavra. E devemos ter sempre em atenção que Deus vela pela sua palavra para a fazer. Então aquilo que pode ser impossível aos nossos olhos, Deus para Ele não há nada impossível. Ele vai cumprir a sua palavra. E isto que estamos a ler é a palavra do Senhor. Versículo 4. A terra pranteia e se murcha. Sabem o que é que isto quer dizer? Vocês veem a terra a gemer ou não? Vocês têm noção da quantidade de terremotos que nós temos? Mais de 1 milhão num ano. Muitos deles são de escala de 1,5. Nós não sentimos, mas a terra está a abanar, a abalar. As coisas abaláveis perecerão. Tudo o que abana vai desaparecer e a terra está a dar-nos um aviso. Claro que não é a terra, é Deus que faz cumprir a sua palavra. Está escrito, vai cumprir-se. E nós temos de nos advertir uns aos outros enquanto o tempo ainda não está a chegar, mas o dia está a aproximar-se. Na verdade, a terra está contaminada. Versículo 5. Desculpem, eu estava no 4 e não terminei. A terra pranteia e se murcha. O mundo enfraquece e se murcha. Enlanguecem os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso, a maldição consome a terra, e os que habitam nela se tornam culpados. Por isso, serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. Ainda no capítulo 24, nos versos 19 a 21, diz o seguinte: a terra será de todo quebrantada, ela totalmente se romperá, a terra violentamente se moverá. A terra cambaleará como um bêbado e balanceará como rede de dormir. A sua transgressão pesa sobre ela, ela cairá e jamais se levantará.
Naquele dia, o Senhor castigará no céu as hostes celestes e os reis da terra na terra. Peço desculpa, dá-me um bocadinho de água, amor, obrigado. Mas isto não fica só por aqui. Isto é a advertência a todos aqueles que estavam a pôr a sua confiança naquela lei, na lei dos sacrifícios, e a rejeitar ou a cambalear entre dois pensamentos. Mas nós temos que sujeitar-nos à lei ainda, uma vez que o templo ainda está aberto, ainda está de pé, ou nós podemos ter a nossa confiança toda em Jesus Cristo e no seu sacrifício de uma vez por todas. E eles estavam a cambalear naquele pensamento. Será que há alguma coisa que eu possa fazer para atribuir à minha vida mais graça? Será que há alguma coisa que eu possa fazer que possa agradar a Deus de forma que Ele me ame mais do que eu estou a amar? E Jesus Cristo disse assim, não! Deus amou-nos primeiro, mas em Cristo. Em Cristo Ele ama-nos completamente. E Isaías 65, versículo 17, obrigado, Sara, diz o seguinte: pois eis que eu crio céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Será que nós conseguimos imaginar isto? É aqui que nós temos de ter os nossos olhos postos. Não é apenas no dia da manhã. Claro que temos que fazer o nosso dia da manhã, temos que cumpri-lo e que ele traga glória a Deus e que nos traga crescimento. Mas os nossos olhos devem estar postos nestes novos céus e nova terra que o Senhor vai criar. E todas as outras coisas que foram abaladas, que eram criadas e foram destruídas, jamais haverá memória delas. Então não coloque o seu amor nas coisas terrenas. Não coloque a sua esperança nas coisas que nós conseguimos ver agora, palpar agora. Porque esse juízo, e daquilo que nós estamos aqui a falar, esse juízo é um juízo progressivo. Não é apenas um dia de 24 horas. Quantos conhecem a tribulação que está em Apocalipse? Quantos conhecem a grande tribulação que está em Apocalipse? Nesse progresso, nesse momento progressivo. Querem ir comigo até Apocalipse? Vejam comigo Apocalipse no capítulo 6. E nós vamos ver aqui o seguinte. Eu trouxe aqui 3 momentos de texto em que nos mostra o juízo de Deus, em que o juízo de Deus tem 7 selos, e ao abrir cada selo há um juízo sobre a terra. Mais uma vez, isto não é um juízo de 24 horas, está bom? O dia do Senhor é um tempo de juízo. É um tempo de juízo. E na verdade, ele já começou, porque os últimos dias já começaram. E nós estamos a ser advertidos e exortados e a ser recomendados a pensar nas últimas coisas. Para que a nossa vida se vá adotando e vá ao encontro de ser agradável a Deus. É uma advertência de amor. É Deus a chamar-nos à santidade. É Deus a chamar-nos até perto dEle. E nós temos 7 selos a serem abertos. E cada vez que há aberto um selo, há um juízo sobre a terra. E no último selo existem 7 trombetas. 7 anjos que vão tocar cada um a sua trombeta. E quando chegar à última trombeta, vai-se abrir as 7 taças da ira, que é o fogo rápido de Deus. E nesse momento, é aquilo que nós estamos aqui a ler do Antigo Testamento. Mas venha comigo até Apocalipse no capítulo 6, versos 12 a 16. E aqui nós vemos as visões de João acerca daquilo que ainda não aconteceu, mas que vai ao encontro que Isaías, Ageu, Joel, todos eles falaram acerca dos últimos tempos, acerca do dia do Senhor, daquele tempo de juízo. No fundo é quase como o último despertar daqueles que ainda não estão prontos. Vamos lá, então Apocalipse 6, versículos 12 a 16, diz assim: eu vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada pelo vento forte, deixa cair os seus figos verdes, e o céu recolheu-se
recolheu-se como um pergaminho. Está a ver que é a imagem? A imagem da destruição de toda a terra numa implosão. É como um pergaminho a enrolar-se e a desfazer-se. Como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Dá para imaginar esta imagem? Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo o escravo e todo o livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Ouça, isto é terrível. De tal forma que eles vão querer esconder-se da ira do Senhor, da ira do Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Nós normalmente apresentamos sempre Jesus como o homem do amor. Ouça, os hebreus estavam a ouvir exatamente na mesma linha do homem do amor que deu tudo por nós, morreu por nós, até o capítulo 6 de Hebreus 7, mas depois ele está a mostrar, mas ouçam, este Cordeiro que deu a vida por vocês e que está constantemente à destra do Pai a interceder por vocês, vai vir em justiça. E a igreja não pode esconder os seus olhos disto, muito menos a sua boca disto. Porque houve uma altura, e eu lembro-me bem dessa altura, aliás, eu sou fruto dessa altura. A minha conversão veio exatamente por causa desta palavra de juízo, da justiça de Deus, da ira do Senhor. Eu fiz inclusivamente uma música logo na altura, eu disse: onde estão aqueles que diziam que Jesus vinha buscar os seus? Eu não quero, ou olho à volta e não vejo ninguém, eu não quero ficar aqui sem Deus. Esta foi a música, o meu louvor a Deus, quando eu entendi as Escrituras e percebi, espera, isto não é andar aqui levianamente, à espera que o Senhor venha e venha buscar aqueles que são orgulhosos em si mesmos, porque acham que o Senhor tinha mesmo que morrer por eles. E bastou eles levantarem a mão, dizerem sim, sim, Senhor, amém. E eu naquela altura, porque eu vivia a igreja, irmãos, só que de uma forma muito leviana, já não ia há 2 anos à igreja, mas eu pensava o quê? Que era crente. E que Deus me dava o quê? Salvação, claro. E naquele momento em que me pregaram o Evangelho dentro desta perspectiva, o meu coração derreteu-se, fez este pergaminho, sabem? Foi uma imagem deste pergaminho. Derreteu-se, implodiu, e eu disse: o que é que eu sou? Sabe o que é que eu vi? Eu vi um ser minúsculo diante de um Deus grandíssimo. Eu disse: eu não posso mais viver para mim, não posso mais viver dentro desta realidade que eu vivia. Eu tenho de me entregar para Deus. Eu tenho de viver para Deus a partir de agora. Eu vou servir a Deus. Eu não sabia como, eu estava a dizer aquelas palavras, né, da boca para fora, mas acredito mesmo que eram de convicção, porque eu passo 20 e tal anos depois e estou aqui a pregar as Escrituras. Até onde é que nós damos valor àquilo que está a acontecer e àquilo que vai acontecer? E João estava a mostrar todas estas coisas. Diz que o segundo anjo, versículo 8. Desculpem, onde é que eu ainda não vos disse Apocalipse 8, para não? Então vamos a Apocalipse 8. Porquê? Porque os selos já foram todos abertos nesta altura e é tal o juízo progressivo. Agora vamos a Apocalipse 8 e vemos já o desenrolar do quê? Das trombetas. As trombetas estão a ser tocadas e não temos tempo para ler tudo, como é óbvio, não é? Mas eu selecionei aqui algumas escrituras que nos dão aqui a ideia completa. Então os 7 anjos, versículos 6 a 13 do capítulo 8 do Apocalipse, que diz assim: então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Ouçam, estes anjos não vão ter dó. Eles vão ser obedientes, como sempre são obedientes à voz do Senhor. E estes 7 anjos estão preparados para tocar a trombeta. E cada vez que soar uma trombeta, vem o juízo de Deus à terra. Então diz que o primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com sangue e foram atirados à terra. Foi então queimada a 1/3 parte da terra e das árvores e também toda a erva verde. O segundo anjo tocou a trombeta e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar.
cuja terça parte se tornou em sangue. Tem noção do tamanho de uma montanha ardente a entrar nos nossos oceanos e uma terça parte dos nossos oceanos ficar completamente dizimada? Não haver mais vida. Uma terça parte. E morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Versículo 10. O terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela, ardendo como tocha. O seu nome é Estrela de Absinto. O nome da estrela é Absinto. E a terça parte das águas se tornou em absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Versículo 12. O quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e na sua terça parte não brilhasse, tanto o dia como também a noite. Então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: ai, ai, ai dos moradores da terra. Por causa das restantes vozes da trombeta dos três anjos que ainda têm que... Os últimos três anjos vai ser um fogo tão rápido, tão repentino, tão feroz, que vai ser devastador para o resto da terra. Venham comigo até ao capítulo 16 do Apocalipse, no verso 5 e 7. Porque nós agora podemos começar a pensar: epá, mas isto é demais. Isto é demais. Será justo isto? Será justo que isto está a acontecer? Ora, vamos ver o que é que Deus diz da sua própria justiça. Apocalipse 16, verso 5 a 7, diz: então ouvi o anjo das águas dizendo: tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgaste estas coisas, porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tens dado a beber. São dignos disso. Ouvi do altar que se dizia: certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Ouça, isto não é fácil de ouvir. Ou isto é uma comédia para nós, mesmo para os que estão em Cristo. É duro ouvir estas coisas, mas devia fazer o que na nossa cabeça, no nosso coração? Tenho que agir. Eu tenho que agir. No mesmo capítulo 16, ainda no verso 10 e 11, diz: derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemavam o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam. E agora note o que está lá escrito: e não se arrependeram das suas obras. Ouça, isto é tremendo, é terrível nós vermos isto assim. E este é o período, é o grande período que nós chamamos de grande tribulação, no qual todos estes julgamentos vêm de uma forma rápida. Primeiro há os julgamentos dos selos que nós vimos, depois os julgamentos das trombetas, e quando termina a sétima trombeta, vêm as 7 taças da ira de Deus, e aí todo o universo começa a implodir e a destruir-se. E isto ocorre em estágios, ok? Não é 24 horas, enquanto as pessoas na Terra estão na Terra a suportar toda esta justiça. Agora nós podíamos era perguntar, e as pessoas no Novo Testamento perguntavam à igreja: quando virá esse dia? E Pedro escreve na sua segunda carta, no capítulo 3, no verso 10, diz: mas o dia do Senhor virá como o ladrão da noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos, ardendo, se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Mas no versículo 13 ele diz assim: mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Extraordinário. Oh, irmãos, nós temos que passar esta mensagem a todos quantos rejeitam a palavra de Deus neste momento,
Porque eles não estão a rejeitar apenas a promessa de novos céus e nova terra, eles estão a rejeitar uma promessa de ira divina e de justiça que vai se cumprir, porque Deus vela pela sua palavra para a fazer cumprir. E ouça, não são só nas bênçãos, são em toda a sua palavra. E a sua palavra é justa e verdadeira. Então o abalo da terra, o abalo dos céus, o abalo das nações, o abalo das pessoas no último dia do Senhor é uma realidade terrível e tem que ser proclamada pela Igreja do Senhor. E Deus tem falado abertamente sobre isso, repetidamente. Nós estamos avisados. No nosso texto ainda, no capítulo 12 de Hebreus, no versículo 27, diz: ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa o quê? Vai ser a última vez. Ainda uma vez por todas significa a remoção dessas coisas abaladas. Ora, tudo aquilo que está abalado, e eu já não vou ler mais textos, ainda que os tivesse no Antigo Testamento, Daniel, e há uma série deles que nos lembram destas coisas e de como as coisas vão acontecer. E era muito importante nós conhecermos isto. Porque é isto que nos sustenta, que nos alerta, que nos adverte, que nos recomenda as coisas santas de Deus. Mas eu quero passar para outro lugar, porque nós estamos a viver um tempo na história da redenção em que o pecado terá o seu curso seguido e terá os seus dias contados. A sua completa ausência. O pecado vai acabar, sim. Da mesma forma que vai acabar com todos aqueles que vivem nele. E os versículos 28 e 29 diz assim: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Nunca se perguntou porque é que as Escrituras falam tanto do amor de Deus, mas também falam muito do fogo consumidor de Deus? Porque nós podíamos dizer que o próprio amor de Deus, a sua graça e a sua glória, o seu zelo pela sua santidade, é que se torna em fogo consumidor. E Deus não vai mudar a sua santidade. Diz em Hebreus que sem santidade ninguém verá o... E nós vimos a semana passada que isso é implícito na pessoa de estar em Cristo, porque só em Cristo é que nós temos o estatuto e a posição de santos, e estamos a caminhar num processo chamado de santificação. No entanto, se eu não sou santo, quem é que verá o Senhor através de mim? Se o Senhor não estiver a sua santidade plena na sua igreja, quem é que verá o Senhor quando as pessoas entram por esta igreja adentro? Sem santidade ninguém verá o Senhor. E a santidade é um esforço que nós também temos que ter, porque no dia a dia nós temos que ir ao encontro daquilo que é da vontade de Deus e negar a nossa própria carne. Diz assim na versão livre deste mesmo versículo que eu li, de retenhamos a graça. Ouça, reter a graça é o quê? Numa tradução mais contemporânea, diz: visto que recebemos um reino que não pode ser destruído, o tal inabalável reino de Deus, sejamos agradecidos e agrademos a Deus, andemos de forma agradável, adorando-o com profunda e santa reverência, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Agora, qual é a nossa resposta? Lembram-se das duas montanhas que no início nós falámos que haviam duas montanhas? Qual era a primeira monte? O monte era o monte Sinai. O que é que aconteceu no monte Sinai em Êxodo 19? Deus tirou o povo com uma forte mão do tempo do Egito e disse para eles irem até ao monte do Senhor, que era o monte que tem outro nome também, além de Sinai, que é o monte... No Pentateuco nós temos sempre Monte Horebe, Monte Horebe, Monte Horebe. Pentateuco são os primeiros 5 livros, ok? Os primeiros 5 livros das nossas Escrituras. Aí tem sempre Monte Horebe, só depois, posteriormente, nos outros escritos, por causa da influência da Babilónia e dos retiros da Babilónia, vou-te chamar retiros, pode ser? É que eles colocaram então Monte Sinai, mas nos escritos, no Monte Sinai ou Monte Horebe, Deus disse, vocês vão até lá e vão conhecer a minha lei, vocês vão ter a minha presença lá. Mas sabe o que é que Deus mostrou-lhes? Não é para aí que vocês querem caminhar. Porque no Monte Sinai eu só vou mostrar a minha santidade. E a minha santidade não pode ser vista por homem algum. E então Deus disse, olha, vocês vão até à minha montanha.
E vocês não podem andar aqui de qualquer maneira. Vocês têm que se purificar durante 3 dias. Aliás, vocês têm que pôr uns limites à volta do monte e quem passar esses limites vai morrer. Aliás, alguém se tocar o própria mão no monte morrerá, será apedrejado. Ouça, não era morrer a parte de Deus, mas era pela obediência também do próprio povo. O povo corrigia-se a si mesmo fazendo a vontade de Deus. Então quem tocasse, quem limpasse esses limites. Então Deus, quando apareceu em fogo flamejante, em uma nuvem espessa de fumo, que ninguém conseguia ver nada, o povo teve tanto medo da presença de Deus que pediu a Moisés, não, nós não queremos ir lá. Mas Moisés tirou-os do arraial e levou-os para perto do monte, até ao sítio onde eles tiveram que tremer a sério, diante da presença de Deus. E sabe o que é que Deus lhes mostrou ali? Vocês não querem ter a minha presença, nem querem chegar diante de mim desta maneira. Vocês não estão purificados. Deus disse para eles estarem purificados durante 3 dias. Não tocassem em mulher, ficassem puros. Mas mesmo assim eles não podiam entrar, porque ninguém pode entrar na presença do Senhor sem estar realmente puro por Ele, pela vontade dEle. Por isso somente Moisés teve a oportunidade. E o povo disse, olha, tu tens que nos dizer, o próprio povo foi mandado para casa, pelo próprio Deus. Não, tu não podes tocar aqui, tu não podes entrar aqui. O que Deus estava a dizer é, se tu queres entrar na minha presença pela tua própria capacidade, tu vais morrer. Monte Sinai. E por isso é que o nosso texto diz, vocês não estão diante do Monte Sinai. Onde é que nós estamos? No Monte Sião Celestial. No Monte Sião Celestial, mas vocês estão no Monte Sião, na terra, na cidade santa, em Jerusalém, onde vocês veem 7 coisas. Deus. Ouçam, vejam lá as 7 coisas que nós vemos aqui. Diz assim, no verso 22, tendes, porém, chegado ao Monte Sião, é aqui que vocês chegam, porque há 2 respostas a dar. A primeira do Monte Sião é através das minhas obras. E através das minhas obras ninguém pode chegar a Deus. Através das obras ninguém se chega a Deus. E Deus disse mesmo que a única coisa que o Monte Sião e as pedras da lei mostraram foi o ministério de morte. Ouçam, 2 Coríntios, capítulo 3, diz exatamente isto. Paulo, quando fala do ministério da lei, diz o ministério de morte. Porque a única coisa que a lei mostrava e expunha era o pecado do homem diante de Deus. Era a sua própria morte, se quisesse aparecer diante da vontade de Deus ou da santidade de Deus. A única forma do homem e da mulher se apresentar diante de Deus é lavados pelo sangue do Cordeiro imaculado chamado Jesus Cristo. E esse é o Monte Sião, pelo qual estes hebreus que estavam um pouco no pé na lei, um pouco no pé em Cristo, eles foram chamados. Oh, vocês não foram chamados ao Monte Sião, pois não? Não, mas vocês chegaram a este monte, que é Monte Sião. Oh, desculpem, é o Monte Sinai. Mas vocês foram chamados e estão no Monte Sião, estão diante daquele que vos prometeu, estão diante daquele que vos pode dar a santidade. Mas vocês, tendo chegado, diz assim no versículo 22, tendes, porém, chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo. Quem é que nós vamos ver neste lugar? É o Deus vivo. Não é o Deus terrível, como no monte anterior, que nós vemos no versículo 18 até ao 21, que diz que é uma imagem terrível. E Deus é um fogo consumidor. Mas no versículo 22 diz o quê? Tendes, porém, chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, à Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, todos aqueles seres que servem o Senhor. Depois no 23 diz, a universal assembleia e igreja dos primogénitos, são quem? Ouça, somos nós. Nós só temos direito de primogenitura porque nós estamos em Cristo, que é o primogénito de toda a criação. Não porque Ele foi o primeiro criado, mas porque Ele tem o direito de primogénito sobre toda a criação, de tudo aquilo que está criado. Porque tudo o que está criado por Ele e para Ele, e só subsiste nele. Versículo 24. A quem é que nós somos apresentados? A Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão. Ouça, vou terminar agora aqui nesta parte do sangue da aspersão. Nós estamos a ser apresentados ao próprio Jesus, ao mediador de uma nova aliança, mas também do sangue da aspersão. Jesus, e eu gosto muito da passagem de 1 Pedro versículo 2, eu vou lá, não precisam de abrir.
quando Pedro está a mostrar quem é que está a escrever e por quem é que ele está a escrever, e ele diz o seguinte: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros da dispersão do ponto da Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia, e depois ele diz assim: eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, na santificação do Espírito, e agora ouça, para a obediência e a expressão do sangue de Jesus. Ouça, quem é que foi aspergido com o sangue de Jesus em primeiro lugar? Nós. Nós somos aspergidos pelo sangue de Jesus e somos lavados, mas agora há um ministério em que a expressão do sangue, ela é o quê? Multiplicada, aspergida. Nós temos este ministério, não só da obediência, mas da obediência e da expressão do sangue de Jesus. Porque nós somos obedientes na maneira em que nós proclamamos Jesus através da nossa vida. Não apenas com a nossa boca, mas através da nossa vida, a aspergir o sangue de Jesus para cima da vida das pessoas. É um ministério. Eu gosto muito desta maneira de pensar. E existem duas respostas possíveis. Ou caminhar em direção ao Sinai, e isso é morte eterna, porque nós chegamos ao pé de Deus e dizemos: olha, pelas nossas obras nós estamos aqui, vamos ser o quê? Consumidos. Mas há outro lugar, que é o Monte Sião, onde nós vamos reconhecer onde está Jesus, o nosso mediador, e com ele também está a sua igreja. E a expressão do sangue. Que tipo de expressão o sangue de Jesus tem tido na nossa vida? Gostava que nós pudéssemos curvar a nossa cabeça. Porque Deus diz o seguinte, eu vou ler as últimas passagens, mas eu gostaria que nós tivéssemos a nossa cabeça curvada, em que Jesus nos convida a ir até Ele e a comprar dele ouro e prata. Nos convida também a abrirmos a porta cada vez que Ele bate à porta. Nos convida também a cear com Ele. E nós estamos na sua presença. Diz assim: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino quantos amo. Glória ao Senhor. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. E quero que saibas que hoje é um dia de arrependimento. Hoje é o dia possível de nós nos arrependermos diante de Deus, de chegarmos perto dEle e Ele nos vestir e tapar a nossa nudez, a nossa vergonha, colocar colírio para ungir os nossos olhos a fim de que nós vejamos com os olhos dEle. E Ele só nos repreende e disciplina porque Ele nos ama. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nosso querido Deus e Pai, nós estamos na Tua presença, diante da Tua palavra, Senhor.